Meus irmãos, a paz do Senhor. A Deus seja a glória por esta oportunidade tão especial de estarmos em sua presença, em sua casa, e desta feita na conferência de jovens e adolescentes da nossa igreja, Filhos da Luz. Quero honrar o Senhor pelo convite dos jovens e dos adolescentes que se estende por mais um ano. É sempre uma honra, uma alegria poder usufruir desta oportunidade. Em um momento como esse, os nossos sentimentos se misturam um pouquinho, e eu sei que tem uma mensagem de Deus para entregar, mas acabo tendo que falar também como esposa de pastor, como pastor auxiliar do meu esposo, agradecer a Deus pela vida desta igreja e pela vida de toda a liderança. Deus possa continuar abençoando o pastor Sérgio Rodrigo e a missionária Liliane. E falando o nome deles, eu estou falando o nome de todos os casais que trabalham servindo o Ministério de Jovens e Adolescentes da nossa igreja. São todos casais e eles têm dedicado o melhor dos dias, o melhor do tempo, o melhor da vida para servir o reino de Deus. Mas não posso deixar de ressaltar aqui, de uma maneira direta, a vida de duas mulheres de Deus que me chamam bastante atenção aqui nesta noite. Uma é a missionária Silviene, né? Quando vocês estavam cantando, ela faltou pouco para pular lá de cima. E eu gosto muito de pessoas que vibram, apesar de não estar na liderança. Eu tenho muita desconfiança com amor de verão, né? Alguém apaixonado por um ministério só enquanto está liderando esse ministério. Mas vê-la tão feliz ao ver vocês adorando a Deus esta noite, e reitera o que eu já sei, não é? Que de fato ela tem um coração voltado ao ministério de jovens e tem sido uma bênção. A Bíblia diz que um planta, o outro colhe, um outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Nós podemos aplaudir ao Senhor pela vida do nosso irmão Anderson e da Silviene. Graças a Deus. Que maravilha, né? Eu imagino quanto ela esteja feliz de perceber que a obra de Deus está caminhando e que esta conferência tão linda está acontecendo. E a segunda pessoa que eu quero mencionar, e já leio o texto, é a nossa querida irmã Gleiciane. Porque se existe uma coisa desafiadora na vida, é substituir, é suceder. E dependendo da grandeza de quem a gente sucede, o desafio ainda é muito maior. E perceber esse coral de jovens adorando a Deus tão bem como adoraram no ano passado, quem sabe melhor, porque a vida do crente é de glória em glória. Eu só posso dizer que o nosso Deus está entre aqueles que nos ajudam. E eu quero dizer, Gleiciane, que você é uma mulher corajosa, cheia do Espírito Santo, abençoada. E eu quero dar graças a Deus por você e o nosso irmão Misael não terem ficado em Minas Gerais. Vocês vieram para Queimados no tempo certo, no dia certo. E se em algum momento houver alguma dúvida quanto a isso, lembre-se que vocês são uma bênção para a nossa vida. Vamos aplaudir ao Senhor por esse casal. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Pastora, perdeu um tempo, pessoal de pé. Eu estou cumprindo o que o apóstolo Paulo ensinou à igreja em Tessalônica. Reconhecer aqueles que trabalham entre vós e ministram sobre vós no Senhor. Quem dera eu pudesse fazer aqui um agradecimento para 20, 30, 40 pessoas, mas o tempo realmente não permite. Mas sempre que você puder honrar alguém, não perca esta oportunidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, quem já encontrou, diga glória a Deus. A Deus seja a honra por recebermos hoje aqui o Abraão, a sua esposa. Deus te abençoe, Abraão. Um abraço para a família de vocês. Uma família muito querida, muito abençoada. Irmã Marta, irmão Carlos Vidal. Uma casa que nós amamos e tê-los aqui nos abençoa muito. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo de número 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos,
para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. Versículo 12. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. E levaram vivo o jovem. Vamos mais uma vez, querida igreja. 1, 2, 3. E levaram. Se você pode, desocupe as suas duas mãos, segure firme na mão desta pessoa que está do seu lado, não deixe ela escapar, prova para ela que você está vivo, alegre e cheio do Espírito Santo esta noite. Pai, no nome de Jesus eu quero te glorificar, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. O Senhor é o nosso cântico, o Senhor é a nossa salvação. A tua palavra permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Saca-me da tua aljava e acerta o teu alvo. Temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja sempre tua e não nossa. Glorifica o teu nome. Oramos crendo em o nome de Jesus. Amém. Você consegue se assentar dando glória a Deus esta noite? Aleluia. Glória a Deus. Graças a Jesus. Para muitos dos irmãos que aqui estão, nós já estamos no segundo culto, na segunda parte do culto, né? Alguns irmãos já estão aqui desde as 16h30, e é por isso que a minha pretensão, pode abaixar um pouquinho, é ser objetiva no que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu digo que é a minha pretensão, porque há um tempo, né, médio, razoável, para que a palavra de Deus seja exposta. E entre a minha pretensão e a vontade de Deus, há um caminho que eu desconheço para esta noite, mas que eu estou aqui inclinada a fazer conforme a vontade do Senhor. Por favor, retorne para mim, para o versículo 7, aonde nós começamos. O capítulo de número 20, ele está dentro de um contexto missionário, tal como está o próprio livro de Atos dos Apóstolos, ou como alguns preferem, né, Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida da igreja. E Paulo está perto de mais um trânsito, perto de mais uma viagem, perto de mais uma saída. Paulo não era um pastor de igreja local. Paulo era um apóstolo, um implantador de igrejas.
É natural que a gente chame Paulo de pastor pela sua condição doutrinária. Apacenta não só quem lidera, mas apacenta também quem alimenta. Mas Paulo, no sentido de convívio com a igreja local, ele é um implantador de igrejas. Ele é alguém que implanta, que passa um tempo com aquela igreja e logo precisa sair. E algumas vezes tem a bênção de retornar a esta mesma igreja e outras vezes não tem. E tem ali alguém que o representa, alguém que dá continuidade ao trabalho que ele começou. Então Paulo agora vai sair para mais uma dessas viagens. E será o último culto que eles terão o apóstolo Paulo com eles. Será a última reunião que Paulo vai participar antes da viagem. E a gente tem grande dificuldade com despedidas. É sempre muito tenso, é sempre muito doloroso, é regado de emoções. Imagine você, uma igreja que sabe que o apóstolo Paulo está de saída. Quanto isso vai inquietar o coração desta igreja, quanto isso vai trazer angústia ao coração desta igreja, quanto isso vai trazer apreensão a esta igreja. Os irmãos em Troade, eles vão ouvir Paulo pela última vez em um domingo. É o primeiro dia da semana. Não é um culto de ensino, pelo menos não está no programa. Não é uma conferência de avivamento, pelo menos não está no programa. Não é uma conferência bíblica, pelo menos não está no programa. Esses irmãos estão reunidos para partir o pão. Diga bem alto, partir o pão. Os irmãos estão reunidos para um momento de comunhão. Os irmãos estão reunidos para se alimentarem juntos, para sentarem à mesa, como é próprio da igreja do primeiro século. Mas Paulo está presente. E no momento em que os irmãos estão reunidos para partir o pão, Paulo vai partir. Então não é só o pão que está sendo partido, é Paulo que precisa partir dele mesmo algumas coisas para preparar os irmãos para a sua partida. Nós precisamos compreender que quando estamos assentados com algumas pessoas à mesa, não é só o pão que é servido, mas parte daquilo que a pessoa está sendo colocada à mesa também. Infelizmente, se assentar com algumas pessoas à mesa é comer veneno. Se assentar com algumas pessoas à mesa é comer comida falsificada. Mas se assentar com Paulo à mesa é olhar para o pão, olhar para Paulo e nem saber o que você escolhe. Você não sabe se come ou come, porque vai comer de qualquer maneira. Não sabe se alimenta ou se alimenta, porque ali tem o pão e tem o pão e tem o pão vivo que desceu do céu, porque Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. E Paulo começa a falar. E nós estamos dentro de uma sociedade onde o comer do pão não é tarde da noite, é cedo ainda. Mas Paulo não para de falar. E eu não sei sobre o que Paulo falava, mas Paulo está cheio da autoridade e do poder do Espírito Santo. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão enfadadas da palavra. Elas não resistem 30 minutos sentadas. Elas não resistem 1 hora sentadas. Elas dizem: ai, foi muito extenso. E quando a gente pergunta quanto tempo? 40 minutos. Vivemos em um tempo onde 5 parágrafos, alguém diz, é um textão. Imagine fazer a resenha de um livro, hein? Estamos baixando o nível. Uma geração rápida.
onde coisas fundamentais estão sendo sintetizadas em uma frase. E uma frase não comporta tudo. Em um tempo onde as pessoas ficam famosas com 1 minuto de mensagem. E o problema é que algumas só têm 1 minuto de mensagem. – 22 horas e Paulo pregando. 23 horas e Paulo falando. Meia-noite e Paulo falando. E uma igreja que nos olhos está dizendo assim: queremos mais. Ninguém fala por muito tempo a um público desinteressado. Se Paulo estende a prática até a meia-noite, é porque há um grupo interessado em ouvir a palavra. E um público interessado em ouvir a palavra é um dos principais combustíveis para um orador. Se existe uma coisa que nem Jesus fez, foi falar para a gente desinteressada. Quando começaram a sair, Jesus não fechou a porta. Jesus perguntou: vocês também não querem ir com eles? Mas alguém vai manifestar interesse e vai dizer: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Aleluia. A Bíblia diz que haviam muitas luzes no cenáculo. E por que a Bíblia vai nos dar esta referência? Porque nós não estamos, obviamente, em uma condição de luz elétrica. A mensagem está agradável, mas o calor, olhe para cá, a fumaça vai fazendo o ambiente se tornar fisicamente desagradável. Eu sei que é interessante pensar que as luzes só provocam sentimentos de conforto e de paz. Mas eu gostaria de lhe dizer que algumas vezes o excesso de luz também causa incômodo. E que vida na fé e vida na igreja não é tão fácil assim. Parece que tem dia que tudo está incomodando a gente. Parece que tem dia que o grito incomoda. O silêncio de quem não quer gritar incomoda. A escolha das canções incomoda. O fato de ninguém perguntar por você incomoda. O fato de viverem perguntando por você também incomoda. E Eutico está incomodado. E como eu sei que Eutico está incomodado, porque embora haja luzes na sala, e provavelmente hajam lugares na sala, ele vai procurando um lugar onde ele consiga respirar melhor.
pense numa coisa que me preocupa quando um crente diz: eu estou precisando respirar. Olhe para alguém que Jesus colocou do seu lado e diga para ele: aproveita que você está vivo, respira. Eu vou dar uma pausa na liderança porque eu preciso respirar. Eu vou dar uma pausa no seminário porque eu preciso respirar. Eu vou dar uma pausa no conjunto porque eu preciso respirar. Eu vou dar uma pausa no ministério porque eu preciso respirar. E pasmem, tem gente dizendo que vai dar até uma pausa no casamento para respirar. E quando esse sentimento de incômodo com o lugar quente, mas que o pão está sendo servido, o lugar quente, mas onde a mensagem está sendo pregada, o lugar quente, mas onde a igreja está reunida, o lugar quente, mas onde Jesus disse que se 2 ou 3 se reunirem no nome dele, ele está no meio. Eutico começa a escorregar. Não, gente, eu não cheguei no sono ainda. Eu estou naquela parte em que Eutico não está na Bíblia, não. E quando não está na Bíblia eu aviso: dá licença. Já vai para a ponta. Dá licença. E já vai chegando para trás. E se abana, que é um calor que eu não sei de onde vem. E se for frio no ar-condicionado, é um frio que eu não sei de onde vem. E é uma fome que eu não sei de onde vem. E é uma sede que eu não sei de onde vem. E é uma inquietação que eu não sei de onde vem. E Eutico não está igual os irmãos ali, aproveitando a janela para ver o que está acontecendo aqui dentro. Não! Eutico vai para a janela para aproveitar o que está acontecendo lá fora. Porque o irmão na janela do lado de fora, ele está absorvendo o que acontece aqui do lado de dentro. Mas o crente que está aqui dentro, com a cabeça do lado de fora na janela, ele está observando o que está acontecendo lá de fora. Janela é ponto de contato com o exterior. Eu tenho uma palavra para você: sai dessa janela enquanto é tempo. Estou dando um tempo da igreja, estou dando um tempo da oração, estou dando um tempo das minhas funções, estou dando um tempo do conjunto, estou dando um tempo dos ensaios, porque eu preciso respirar. E quando ele se senta, ou se assenta na janela, um certo jovem, pode ser qualquer um, não tem super crente aqui. Não brinque com a janela, com essa espiadinha que você dá no mundo, com essa espiadinha que a gente dá com o que está acontecendo lá fora. E quando ele se assenta na janela, a Bíblia diz que Paulo está num extenso discurso, mas tem gente aguentando. Me ajude a pregar e diga para alguém: mira em quem está aguentando. Agora eu já não sei como as pessoas estão ali perto da meia-noite com Paulo pregando, mas tem gente aguentando. Quando eu penso que está muito difícil, eu começo a olhar para quem está aguentando. Quando você pensar que está muito difícil, começa a olhar para quem está aguentando, porque crente na janela atrai mais gente para a janela, mas crente posicionado é um outdoor de Deus na terra, dizendo: se Ele pode, você pode também.
Para quem você está escolhendo olhar? Para quem está parado? Para quem você está escolhendo olhar? Para quem vive reclamando? Para quem você está escolhendo errar? Para quem pensa que faz muito e não faz nada? Para quem você está escolhendo olhar? Para quem murmura? Ou você está escolhendo olhar para quem está sofrendo, sendo moído, passando no processo, mas sentadinho no meio da sala, dizendo: enquanto o pão não terminar de ser servido, eu não saio daqui. Ninguém cai assim. Ninguém cai assim. Ninguém cai assim. Já sentiu muito sono num lugar? Muito sono? Já? Eu já. Se a gente não tomar uma providência, a gente começa a cochilar. Mas tem providências para serem tomadas. Uma delas, um pouco d'água no banheiro, lavar o rosto. Sim? Outra, para quem gosta, um pouquinho de café. Faça alguma coisa pela sua melhora e não apenas responsabilize as pessoas sobre isso. Quando Eutico começa a sentir que o sono está chegando, ele deveria ter se levantado e ido para o meio da sala, se assentar em um lugar onde não houvesse risco. Todas as vezes que você perceber que a pressão do inferno aumentou para te derrubar, levanta e vem para o meio da sala. Eu vou repetir: todas as vezes que você perceber que a pressão do inferno aumentou para te derrubar, levanta e vem para o meio da sala. Eu vou dizer a terceira vez: quando você sentir que o diabo aumentou os esforços para te derrubar, levanta da janela e vem para o meio da sala. Faz assim, alguém cutuca esse crente só para ensaiar e fala: intercede aí, irmão, por mim. Não deixa eu cair, não. Intercede aí por mim. Entra na guerra, tá? Tô bocejando direto. Não sei o que é isso. Tô sentindo uma vertigem. Parece que eu vou, não sei se eu fico. Guerreia pela minha vida. E estando um certo jovem, por nome Eutico, feliz. Eutico feliz. Eutico próspero. Assentado numa janela, caiu. Eu estou impactada com isso, irmãos. Do terceiro andar. Não se liga. Não se liga na altura. Se liga nessa expressão: terceiro andar. Porque de acordo com cada estudioso, vai aparecer uma métrica diferente. A gente sabe que é um lugar bastante alto, porque tem escadas, terceiro andar. Mas obviamente não seja contado, por exemplo, essa igreja como um andar, outra igreja. Não. Mas o que me impacta é terceiro andar. Você tem tudo para não cair. A começar do lugar que você está. Deus te colocou num lugar que não combina com a tua queda. Eu vou dizer mais uma vez: Deus te colocou num lugar que não combina com a tua queda. Terceiro na Bíblia fala de trindade. Terceiro na Bíblia fala de triunidade. Terceiro na Bíblia fala de separação, quando Jacó pega as ovelhas de Labão e caminha 3 dias. Terceiro na Bíblia fala de redenção. Jesus está entre 2 cruzes, ou seja, 3 cruzes. Terceiro na Bíblia fala de oração, 3 horas da tarde, hora nona. Terceiro na Bíblia fala de grito de vitória.
vitória. 3 da tarde, está consumado. Terceiro na Bíblia fala de ressurreição. No terceiro dia, a pedra foi movida. Aponta para alguém, grita o nome dele e fala: fulano, você está proibido de cair aqui. Você está, pelo amor de Deus, você está no lugar da redenção, pelo amor de Deus. Você está no lugar da oração, pelo amor de Deus. Você está no lugar da intimidade, pelo amor de Deus. Você está no lugar do brado da vitória, pelo amor de Deus. Você está no lugar da ressurreição e do túmulo vazio. Aguenta firme. Aleluia. Primeiro céu que eu vejo, segundo céu atmosférico, terceiro céu, eu vi visões que o homem não pode dizer. Meu irmão, nós não estamos no primeiro andar já faz muito tempo. Mas acontece. Eu não vim pregar uma palavra de desesperança, eu vim pregar uma palavra de esperança. Acontece. É só ir para a janela respirar. É só dar um tempo. Dá um tempo para você ver. Dá um tempo na oração. Agora está na hora de eu pensar mais em mim. Você nunca pensou em outra pessoa senão você. A nossa vida é acordar pensando na gente. O que eu vou comer hoje? Só que quando o inimigo quer atrair para a janela, ele diz: vai lá, vai. Você merece. Tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Que isso é fato, é fato. Paulo falou muito aquela noite. Paulo falou muito aquela noite. Eu vou dizer mais uma vez: Paulo falou muito aquela noite, mas só caiu quem estava na janela. Não vira para cá o teu problema. É a igreja. É o pastor. Paulo falou muito, mas caiu quem estava na janela. E a Bíblia diz que quando ele caiu do terceiro andar, ele foi levantado morto. Eu tenho uma palavra para esta igreja esta noite. O que nós vamos fazer com Eutico? O que nós vamos fazer com Eutico? Às vezes dá até raiva, né? Será que algum líder se identifica? Sei que existem pastores de outras igrejas que nos acompanham. Eutico atrapalhando o culto. Eutico perturbando a liturgia. E nessa hora existem dois grupos. Aqueles que dizem: por mim o culto para agora, porque Eutico morreu. E um outro grupo que pensa diferente: caiu porque quis, deixa ele e toca o culto. Mas Paulo estava ali para ensinar qualquer líder a quem Deus tenha levantado que não é possível seguir indiferente à queda de quem caiu. Que é impossível seguir indiferente à dor de quem está no chão.
que é impossível levantar o som da música e tocar mais forte o pandeiro para abafar os gritos que vêm do lado de fora, de gente assustada dizendo: caiu, caiu, caiu. A Bíblia diz que Paulo vai descer as escadas, e quando eu vejo um apóstolo descendo, eu vejo o Espírito convidando a Devip: desça para socorrer, desça para socorrer, desça para socorrer, desça para socorrer. Deus está te dando o endereço, Deus está te dando o nome de alguém, Deus está te dando a fisionomia de alguém agora na tua mente, e o Espírito está dizendo: desça para socorrer. O inferno está dizendo: está morto, está morto, está morto, mas o Espírito está lhe lembrando que Jesus lhe deu a autoridade para repreender enfermidades e ressuscitar os mortos. Eu não quero mexer com os irmãos no sentido emocional, sabe? Embora a mensagem ela tenha o poder sim de tocar as nossas emoções, mas eu não quero me valer disso. Mas eu quero apenas fazê-los lembrar que uma pessoa que cai do terceiro andar não está bonita lá embaixo. Eu quero te fazer lembrar que uma pessoa que cai do terceiro andar pode ter uma fratura exposta. Uma pessoa que cai do terceiro andar pode, eu não estou dizendo que tinha, pode ter sangue espalhado em torno dele. Uma pessoa que cai do terceiro andar pode ter o seu semblante marcado pela morte. Mas o que me toca no texto é que Paulo não desce para ficar de longe. Paulo não desce para dizer: não posso tocar porque eu vou me sujar. Paulo, por favor, não venha para cá contar passado de ninguém. Esta é uma igreja onde todos nós temos um passado sacrificado junto com Cristo no Calvário. Não precisa trazer notícia: fulano que foi para lá era isso, fulano que foi para lá era aquilo. Não queira saber quem eu era, nem quem o pastor era, nem quem os pastores auxiliares eram. Helena, é verdade, a senhora tem passado perigoso. Eu estava morta nos meus pecados e delitos e fui ressuscitada com Cristo. E aqui está todo mundo na mesma, mortos, pecados, delitos. Mas Jesus veio e disse: eu vou ressuscitar você junto comigo. O apóstolo Paulo se aproxima. Eu estava vindo para cá em viagem, e o Espírito Santo ele me mostrava esta cena. O Espírito Santo me dizia assim: eu vou untar os braços da igreja. Entendeu, irmão Gilvan? Estava vindo de viagem de Partido Alferes para Queimados, e o Espírito Santo me disse assim: eu vou untar os braços da igreja. Deus está colocando azeite nos teus braços. Deus está colocando azeite nos teus braços. Eu vi isso. Eu vi pessoas que faziam assim. E o Espírito Santo está untando os teus braços com azeite. E quando alguém te perguntar: foi lá fazer o quê? Você vai dizer: fui lá levantar. Está perto do fulano para quê? Para levantar. Não desistiu dele, não, vou levantar. Oh glória. Mas fulano ainda serve? Não sei, eu vou levantar. O apóstolo Paulo não é Helena Raquel, comedora de arroz e feijão, não. Eu estou falando do apóstolo Paulo, prisioneiro de Cristo, aquele que se encontra com Jesus quando está indo a caminho de Damasco. Pastora, mas Paulo também era comedor de arroz e feijão, eu sei. Só não dá para se comparar no nível das revelações, da profundidade, da experiência, das prisões, dos açoites. Vai descendo a escadaria, vai chegando perto do menino. Se tem pó eu não sei, se tem fratura eu não sei, mas a Bíblia diz que ele foi descendo. Uma igreja que não desce não cura. Uma igreja presa na arrogância não cura. Uma igreja que se sente superior não cura.
inclinou-se. Oh, meus irmãos, inclinou-se sobre ele. E não só inclinou-se sobre ele, mas fez algo que uma igreja imbuída de poder quando faz. Orianda lama xelecas, ore balachuriandere manasso e deplovas. A Bíblia diz que Paulo abraçou Eutico. Paulo poderia ter dito: atrapalhou o culto, Eutico, mas abraçou Eutico. Poderia dizer: não vigiou, Eutico, mas abraçou Eutico. Podia dizer: presta atenção, Eutico, mas abraçou Eutico. Uma igreja que abraça é uma igreja que cura. Oh, o Espírito de Deus quer levantar uma igreja que abraça. Uma igreja que abraça. Uma igreja que abraça. Até quando nós vamos tocar o culto como se nada tivesse acontecendo? Desce e abraça, desce e abraça, desce e abraça, desce e abraça. Levantaram ele como? Morto. Levantaram ele como? Levantaram ele como? Você precisa se permitir receber o abraço da igreja. Se aquele menino fica ali, a última palavra seria: morreu. Espírito de Cristo me diz que pessoas chegaram aqui esta noite não para receber uma nova chance, mas para se darem uma nova chance. Você ouviu pessoas dizendo: está morto. Você ouviu pessoas dizendo: está morto. E você precisa entender e perdoar essas pessoas, porque cair do terceiro andar e desmaiar, é óbvio que vão dizer: está morto. Andar nas complicações que você andou por aí, é óbvio que vão dizer: está morto. Viver as histórias de dor que você viveu, é claro que vão dizer: está morto. Você precisa se dar uma chance para receber um abraço que traz a vida de volta. O evangelista Jim Swaggart, ele acredita que nós estamos diante de um caso de ressurreição, e eu acredito também. Eu acredito que uma pessoa que cai do terceiro andar e que é levantado como morto, está morto mesmo. Mas quando um apóstolo decide que não vai tratar mortos como mortos, mas vai tratar mortos como pessoas que estão perto de voltar à vida, as coisas começam a mudar. Enquanto você tratar teu filho como morto, é morto. Teu marido como morto, é morto. Tua mãe como morta, é morta. Mas quando você começa a imprimir vida no lugar de morte, você está dando um recado à morte: você não é bem-vinda. Nós não te chamamos aqui e a história não acabou. Ou eu gosto de imaginar o inferno nesta hora dizendo: uma voz se silenciou, Eutico, e um culto parou. A igreja que estava com Paulo. Mas amo olhar para a Bíblia e perceber que o céu estava dizendo: Eutico não morre e a igreja não para. Eu vou repetir: Eutico não morre, a igreja não para. Aponte para alguém que você conhece o nome, senão não vale. Grita o nome dessa pessoa e fala: fulano, você não morre, a igreja não para. Você não morre, a igreja não para. Oh meu Deus, durante muito tempo eu achei mesmo que o diabo não queria me matar. Durante muito tempo eu achei: ele não quer me matar. Para que ele vai querer me matar? Se ele me matar, minha alma está com Deus. O diabo não quer me matar. Eu jurava isso, eu pensava isso. Jurar é forma de eu me expressar. Eu tinha certeza disso. O diabo vai querer matar para quê? O diabo não vai querer mandar salvo para o céu.
Mas um dia, o Espírito de Deus me fez compreender. Não sobre mim, mas sobre todos vocês que estão aqui. Não é só uma questão de céu ou inferno. É uma voz silenciada tardiamente. Perdão, uma voz silenciada precocemente. Esses jovens estão na mira do inferno, mas eles também estão na mira do céu. Existem pessoas que Jesus chama a eternidade, nós entendemos isso. Quem pode dizer glória? Mas existe gente que, se o diabo pudesse, ele empurraria da janela para sua voz se silenciar. Mas eu tenho uma palavra para lhe entregar esta noite. Nem você morre antes do tempo, nem o culto para antes da hora. Está chegando o socorro do céu. Paulo inclinou-se, abraçou e se trode, parece com queimados. Essa hora já estava assim de gente. Satanás está pensando: é mais um escândalo para inquietar a igreja. Mas Deus está dizendo: é mais um milagre para o povo ver quem é o Deus da igreja. Me ajude a pregar, levante sua mão e grite: essa história termina com um milagre. Eu tenho uma palavra para os jovens e adolescentes desta igreja. A tua vida não será marcada pelo escândalo que Satanás tentou divulgar. A tua vida será marcada pelo milagre que Cristo vai realizar. Os catadores de escândalos andam acotovelando e dizendo: vai ver, Eutico caiu. Vai ver, Eutico caiu. Vai ver, Eutico caiu. Mas quando a multidão chega pensando que vai devorar vocês, tem um apóstolo de joelho dobrado, tem um líder de joelho dobrado, tem uma igreja de joelho. Tem uma igreja de joelho dobrado, tem um pai de joelho dobrado, tem uma mãe de joelho dobrado, dizendo: não perturbeis a vossa alma, a alma dele ainda está nele. Eu estou dizendo que ainda tem vida no meio do fogo. Esse é um domingo de ressurreição. Esse é um domingo de ressurreição. Esse é um domingo de ressurreição. Jovem, adolescente, toca no ombro desse jovem que está do teu lado e diga para ele: a vida há de existir. Remanaço e derrubaia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquele que é maior do que Paulo, 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 viu quando o homem caiu do terceiro andar. Aquele que é maior do que Paulo viu quando o homem caiu do terceiro andar. Aquele que é maior do que Paulo viu quando o homem caiu do terceiro andar. Eu vou repetir: aquele que é maior do que Paulo viu quando o homem caiu do terceiro andar. Remanto de Calaia. Oh, quem vai descer? Quem vai descer? Quem vai descer? Quem vai descer? Gabriel? Não. Quem vai descer? Miguel? Não. Quem vai descer? Serafim?
anjo, arcanjos. Um dos anciãos, não, quem vai descer? Aquele que é maior do que Paulo, aquele que é maior do que Paulo. O verbo se fez carne, desceu o primeiro andar, desceu o segundo andar, desceu o terceiro andar, e está passando no meio da Devip essa noite. Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. Aquele que é maior do que Paulo desceu. Ele poderia morar no terceiro céu. Ele poderia jamais sair do terceiro céu. Ele poderia olhar para baixo e dizer: deixa para lá. Mas o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo é aquele que viu o homem cair do terceiro andar. O homem caiu do lugar de intimidade. O homem caiu do lugar de redenção. O homem caiu do lugar de oração. O homem caiu do lugar de consagração. O homem caiu do lugar de ressurreição, quando a morte reinou no homem. Mas ele desceu. A alma está nele. Essa mania de Jesus de simplificar tudo. A alma está nele. A alma está nele. E pronto. Coloca o 11 para mim, por favor. E subiu. E subiu. E subiu. E o diabo pensando: acabei com o culto. Perturbei o culto. Presbítero Diego Fagundes, primeiro líder do grupo jovem Guerreiros do Rei. O diabo fala assim: não vai ter nem conferência. Evangelista Paulo Dutra, primeiro líder dos adolescentes, o diabo diz: ela nem vai para essa festa, porque o gosto dele é parar o culto da gente. Só que Paulo está tranquilo, porque o que antes ia ser uma reunião de domingo, agora se tornou um culto de sinais e maravilhas. E se pensa que vai desconcertar Paulo. Escola de Paulo, líder não pode ficar desconcertado por causa da pressão. Tem que aprender a suportar a pressão. João Manasse. Quando pensaram que iam atrapalhar o culto de Paulo, a Bíblia diz que ele, partindo o pão, diga bem alto, teve pão de novo. Não mais alto, igreja, teve pão de novo. Comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. Alguém sabe aqui o que é alvorada? Diga: Deus é especialista em transformar culto quase interrompido em vigília. Eu estou dizendo que você vai voltar, e não vai voltar para se arrastar, não vai voltar para dizer nunca mais vai ser igual, mas o Espírito de Cristo está dizendo: agora a glória vai ser dobrada. Paulo subiu.
Eu termino aqui. Paulo partiu. Quem está comigo vai dizer alto: Paulo subiu. Quem está comigo vai dizer bem alto: Paulo partiu. Quem estiver ligado vai dizer: Jesus subiu. Quem estiver muito ligado vai dizer: Jesus partiu. Agora pergunta para o seu amigo aí: e eu, Chico? E o Isaac não deixa nem fazer suspense. É um filho de pastora Carla e pastor Edson. Proatividade é do Edson. E levaram vivo o jovem. E ficaram não pouco consolados. Quem ressuscitou o jovem, ou quem ergueu o jovem, dependendo da corrente teológica que você acredite, de qualquer maneira você sabe que milagre foi milagre. Quem operou milagre? Paulo. Através do nome de Jesus, da presença de Jesus, embora Paulo não tenha vocalizado Jesus, mas ele estava cheio de Jesus, ele abraçou. E nem disse para ele: eu vim te abraçar porque Jesus mandou. Olha para mim, não me abraça dizendo que Jesus mandou, não. Larga de ser sem graça. Você não percebe que quando Jesus manda você abraçar alguém, é um segredo que ele está te contando? Seu linguão. Jesus vai no segredo e fala assim: vai lá e abraça fulano que ele está precisando. Aí você chega com essa língua: eu vim aqui porque Jesus mandou. Isso é justamente para a pessoa se sentir amada por você, que mais alguém além de Jesus sabe que ela existe. Não é para você falar: Jesus mandou. Paulo abraçou, mas Paulo partiu. Paulo subiu. E eu vou perguntar para fechar a Bíblia aqui. Levaram vivo o jovem. E ficaram não pouco consolados. Ficaram muito felizes. Que maravilha, olha o que aconteceu. Quem levou? Diga bem alto assim: Paulo subiu e partiu. Diga: Jesus subiu, partiu. Quem vai carregar o Eutico? Quem vai carregar o Eutico? Convida pelo menos 3 irmãos e diga a ele: me ajuda a carregar o Eutico. Tem gente esperando Jesus fazer o que ele delegou à igreja. Tem gente esperando Jesus levantar alguém, mas ele já ressuscitou. Agora é carregar, agora é conduzir, agora é dizer: vamos, aleluia. Eu não sei se Eutico era magrinho ou gordinho, pequeno ou alto, mas eu sei que levaram. Então não foi uma pessoa só. Há poder na unidade da igreja, há poder na comunhão da igreja, aleluia. Levanta do teu lugar. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Você aceita voltar, Abraão? Eu sinto Deus aqui. Está todo mundo aqui, irmãos? É o último dia. Aleluia. Irmãos, quando eu digo assim, eu vi, quando eu digo assim, eu vi, é porque eu vi.
Às vezes, alguém vai me abraçar. Alguém vai me abraçar. Você pode vir aqui, André, por favor? Você é um filho. Meu amor, me ajuda aqui com o André. Pode me abraçar? Os dois? Pode me abraçar? Ó, ó, ó. Às vezes vai acontecer isso. Deus vai usar, fica aqui, alguém para te abraçar. Mas quem é que não quer morrer, nem quer continuar morto? Diga aleluia. Aleluia. Não me deixa não, tá, irmão Gilvan? Às vezes, se ninguém vier, se ninguém notar, se Deus não mostrar, olha para mim, vou entrar nesse abraço. Eu vi isso, Bruna, eu vi jovens, adolescentes, pessoas no meio e outras assim. Só que é muito normal e muito comum que essa noite você diga assim: eu vou esperar alguém me abraçar. Mas eu queria muito que quem está precisando muito desse uma olhada para uns 3 ou 4 e falasse para eles assim: isso é comigo, me ajuda aqui. Jo Menécia Decomanácia. Ó, ali, começou ali, ó. Obrigado, pastor André.